o reino ela acaba diminuindo. O problema hoje é que as pessoas perderam a percepção de propósito. Geralmente hoje a igreja, imagine, há 2000 anos atrás, quando nós estamos falando da era apostólica, onde o colégio apostólico era pastores e líderes das congregações. Paulo chega ao momento, como também Pedro falar, que as pessoas estavam vivendo como crianças mimadas. Parafraseando aqui, o mimado é por minha Uhum. conta, mas Sim. a gente compreende dessa forma no texto, ao ponto de não suportarem uma sã doutrina, não suportarem um alimento mais forte. Eles Uhum. mantinham-se no leite, ao ponto de Paulo falar, diz, olha, a revelação que eu tenho é tão grande que eu gostaria de compartilhar com vocês, mas vocês não vão suportar. Vocês querem ficar no leite, vocês não querem crescer, vocês não querem desenvolver. Então, hoje, as pessoas, pelo fato de não conseguirem desenvolver, não conseguiram entender o seu propósito. E entrou uma máxima dentro da igreja. Qual? Que as pessoas acham que o fato de você ter aceitado a proposta do evangelho, você escolhe o que fazer. E não é verdade. Uhum. Todo mundo foi chamado para um propósito. Eu vou utilizar uma linguagem aqui, de uma forma figurada, sobre um trabalho secular. Eu fui trabalhar numa empresa, trabalho hoje numa empresa de fabricação de máquinas industriais, a JA. Quando eu fui contratado, eu tive uma conversa com o seu diretor, com o responsável por toda aquela empresa, e ele me apresentou as vagas que na visão dele, eu encaixaria bem. Então, depois de conversa, depois de questões salariais, eu decido, não, eu aceito a proposta. Quando eu entrei para fazer o quê? Exercer uma função. Mas nada impede de que, quando eu estiver de folga dessa função, eu seja usado em outras Sim. funções. Mas existe uma prioridade na minha vida dentro daquela empresa, que é uma função pela qual eu fui contratado. Uhum. Na minha carteira de trabalho, no meu contrato de trabalho, lá vai estar bem claro e especificado. Charles foi contratado para tal funções. Aí ele coloca depois da vírgula ali uns acréscimos e agregados, ou seja, se essa função estiver em baixa, ele faz outras coisas, mas a principal é Sim. aquela. Agora imagine se a empresa chegasse e dissesse, você está precisando de trabalho? Tô. Você está contratado. Entra aí e escolha o que você fazer. Eu escolhi o quê? Tem pessoas que logo dizem, eu escolhi ser diretor e gerente. Meu amigo, eu corri longe. Eu fui gerente a vida inteira. Por quê? Porque eles acham que o fato de você ser gerente Não faz nada. vai só pegar dinheiro e não faz nada. Tá entendendo? Então, é por isso que Cristo traz algo que é excepcional. Quanto é mais dado, é mais requerido. Ou seja, tu quer gerente por causa de quê? Da responsabilidade ou do salário? Porque é o salário. Mas tem. Que é aquilo, mas eles esquecem as responsabilidades, tá entendendo? Então a igreja hoje, elas esqueceram o propósito. Hum. Então elas entram e elas escolhem como um fast food aquilo que elas querem comer e fazer. Aí eles acabam fazendo o quê? Nivelando. E isso daí eu tenho falado para a igreja sempre. Você não sabe o grande problema que é você entrar numa igreja e por falta de maturidade, você entrar num nível de birra e alguém sofrer. Um dia você vai ter que prestar conta. Paulo, nós estamos falando do apóstolo Paulo, chegou a dizer, se eu for comer e escandalizar, eu não como. Hum. Se eu for vestir e escandalizar, eu não faço. Ao ponto de Paulo dizer, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mas o que Paulo está dizendo ali? Isso daí, para mim, poderia simplesmente eu fazer, eu tenho um amparo bíblico para fazer, eu tenho um respaldo. Mas pelo zelo que eu tenho para com a obra, eu deixo de lado os meus direitos para viver os meus deveres. E as pessoas querem viver o que hoje? Os deveres de lado e viver só os seus direitos. Querem usufruir do Pai, mas ao mesmo tempo não querem o compromisso que o Pai Uhum. lhes deu. E até porque assim, nós estamos batalhando por algo que é nosso. Nós somos herdeiros. Então, Deus não trabalha com um filho mimado e ocioso. Quem é o pai? Eu falo que nem o Bill Gates lá. Filho meu tem que ter maturidade de trabalhar, não vou deixar herança para ninguém. Tá entendendo? O que, que ele está ensinando? Aquilo que eu conquistei foi através de um trabalho árduo. Então, se vocês quiserem me ter como exemplo, estejam próximos para aprender e dar continuidade. Mas de mão beijada eu não vou dar. Aí nós servimos a um Deus que tem tudo, tem todas as posses, é tudo, e ele chega e diz: você é um filho mimado, mas eu te dou tudo. Só que o grande problema dele nos dar tudo não quer dizer que a gente vai ter acesso, porque a gente só tem acesso quando tem maturidade.